Fala, povo de Deus, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Está começando mais um TokyoCast revelando a palavra. Estou aqui mais uma vez com o pastor Cleidson. Vamos trazer mais um pouco da palavra de Deus para vocês. E hoje com um vídeo um pouco diferente, né, pastor? Do que a gente tem transmitido aí para vocês. Já quero pedir a vocês que sigam o nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem e vamos aprender mais uma vez mais e mais sobre a palavra de Deus. Nesse vídeo de hoje nós queremos abordar para você um papo rápido sobre alguns temas, né? Nós separamos alguns temas importantes para o meio cristão e vamos aprender mais sobre um pouco deles e tentar também debater algo que venha acrescentar nas nossas dúvidas, né? Hoje eu trouxe para o pastor aqui, ele vai falar um pouco, nós falaremos sobre um pouco sobre a política atual, né? Nós sabemos que a política ela já existe desde sempre, né? Mas nós hoje podemos notar uma política diferente, digamos assim, entre aspas, uma política onde há muitos escândalos, né? E para isso nós queremos abordar como deve ser a participação do cristão nessa política atual, visto que é um assunto a qual nós podemos perceber um meio a qual tem corrompido muito as pessoas, um meio a qual tem levado pessoas a se distanciar da presença de Deus, dando prioridade a esses assuntos, né? E notamos que a política também hoje está diferente. A política atual, ela engloba muitas coisas erradas, a qual para o meio cristão não é bem viável, né? Não é louvável. A pergunta que eu faço para o pastor nessa noite, queria que ele abordasse melhor. O cristão ele deve participar da política atual? Ele deve se distanciar? A política atual pode corromper ou não o cristão? Bom, boa noite, né? Nós estamos gravando de noite. Eu também desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que nos ouvem. E, mais uma vez, aqui, né, dizendo. E observe, muitas pessoas me perguntam, pastor, política é lugar para cristão? Ou o cristão, ele deve participar da política? Ou até ele deve participar ativamente da política? Porque assim, todos nós fazemos parte da política. Sim. Querendo ou não, todos nós fazemos parte. Uns diretamente, outros indiretamente. Mas todos nós fazemos parte. Como você abordou muito bem, Gesiano, a política ela existe há muito tempo. Muito tempo. No tempo mesmo do nosso bom mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, era um tempo forte de política. Era um tempo forte de política, onde tinha muitos partidos políticos, onde tinha essa disputa política, onde já tinha aquela questão político-religiosa, onde a política já tinha uma forte influência no meio religioso e também a religião tinha uma forte influência na política. Sim. Como você disse, hoje a política ela vem mudando um pouco. Mas por que a política vem mudando um pouco? Porque a sociedade também está mudando. Nós estamos vivendo em constante mudança. Nós vivemos em uma constante mudança o tempo inteiro. Então não é só a política que está mudando, né? A sociedade inteira está mudando. E, consequentemente, se tudo muda, se a sociedade muda, se tudo muda, logicamente que a política muda também. Sim. E aí você diz, mas a política, pastor, está mudando para pior. E eu te faço também uma pergunta. E a nossa sociedade está mudando para melhor? Verdade. E muitas coisas na nossa sociedade, no nosso cotidiano, está mudando, está evoluindo, é para o melhor?
Muitas das vezes, nós analisamos que hoje, o que nós mais ouvimos hoje de alguns pais, de algumas mães, é que muitas das vezes não deixam os seus filhos brincarem mais do lado de fora, como nós brincávamos no nosso tempo. E eles sempre dizem, porque não é mais aquele tempo. Não é mais o mesmo tempo. Então, as coisas vêm mudando. Mas, voltando à sua pergunta, a política é meio para cristão? O cristão deve se envolver diretamente na política? E eu te digo, sim. A política é lugar para cristão. A política é um lugar para todos. E isso é fácil de entender. Como é que eu posso entender isso? Se nós tirarmos todos os cristãos do meio político, quem é que vai defender aquilo que nós cristãos acreditamos? Quem é que vai colocar, né, as leis lá no Congresso se não tiver nenhum cristão lá dentro? Quem vai defender aquilo que nós acreditamos quando aparecer, quando surgir alguma lei que venha a ferir a nossa fé, venha a ferir aquilo que nós cremos, a conduta da nossa fé? Quem vai defender? Então, logicamente, tem que haver cristãos no meio evangélico. Na verdade, Gesiano, o bom é que tenhamos cristãos em todos os meios. Porque dizem, se fizermos uma pesquisa, vamos encontrar que mais ou menos 30% da população é cristã, é denominada cristã. 30%. Mas eu te pergunto, será que 30% de todos os advogados são cristãos? Será que 30% dos médicos são cristãos? Será que 30% dos políticos são cristãos? Certamente que não. Então nós somos 30% de uma classe e não de toda a sociedade. Né? Mas observe uma coisa. Tem que ter o cristão no meio político? Tem, isso é um fato. Mas eu acredito muito que existe a pessoa que nasceu para a política. Eu acredito muito que tem aquela pessoa que Deus designou para estar na política. Eu acredito muito que cada um de nós nasce com um propósito. E que muitos dos cristãos nasceram com o propósito de fazer parte diretamente, ativamente da política. Por quê? Porque nós sabemos que é um meio onde as coisas tendem a tomar caminhos tortuosos. E as pessoas sempre perguntam, mas as pessoas que são cristãos, os cristãos, no meio político, que é um meio de poder, que é um meio que rola, como as pessoas dizem, que rola muito dinheiro, as pessoas não vão se corromper? Não é isso que sempre perguntam? E é isso que nós precisamos entender. O dinheiro, o poder, não deve corromper quem não tem na sua mente que um dia pode ser corrompido. Por isso que eu disse há um tempo que tem que ter cristão no meio político, tem, mas não é qualquer cristão. Não é todo cristão. Porque eu acredito assim, sabe, Gesiano? Que não é o dinheiro que corrompe a pessoa, que não é o poder. A pessoa em si, ela já é tendenciosa àquilo. Ela já tem aquela tendência. E quando aparece a oportunidade, aquilo que está dentro dela aflora. As pessoas dizem aí fora que a ocasião é que faz o ladrão, né? Mas observe, a ocasião nesse caso é a oportunidade. Então, se a oportunidade causa o interesse na pessoa, é porque aquela pessoa já tinha algo dentro dela voltado para aquela questão. Se puxarmos para a Bíblia, vamos ver que Daniel, ele foi um homem de Deus que estava envolvido no meio político. Daniel foi um homem de Deus que estava envolvido no meio político. Daniel estava na Babilônia. Daniel estava envolvido na política, na alta cúpula da política, dentro da Babilônia, mas Daniel em momento nenhum se corrompeu. Nada fez com que Daniel se corrompesse.
Outro exemplo é o próprio José. José também fez parte da política dentro do Egito, quando quando a política, quando o Egito era a máxima potência. Quando o Egito era a máxima potência, Daniel estava na cúpula da política. Daniel estava no topo da política. Perdão, José. E não se corrompeu em momento nenhum. E quando a grande potência era a Babilônia, não diferente. Daniel estava lá no topo da cúpula da política, do cenário político. E nenhum dos dois se corromperam. Então, assim, eu acredito que é possível ser político e não se corromper. Eu acredito que tem pessoas lá, homens de Deus, mulheres de Deus, que não se corrompem, não se corromperam e não irão se corromper. Mas, logicamente, que não são todos. Porque tem um propósito ali, né? Tem um Então, propósito. sobre um propósito ali, né? Tem um propósito de Porque Deus ali. as pessoas também tendem a generalizar. Generalizar. Quando tem um grupo ali, eles já generalizam como aquele grupo está corrompido ali naquele sistema ali da política, daquele ambiente ali, né? Exatamente. Eles não atribuem o individualismo. Não. Eles generalizam na política. É até engraçado falar disso, mas eles generalizam também com relação a pastores. Às vezes você fala, não, eu sou pastor, e em certos meios as pessoas já, pastor, porque todo pastor, né? Eles dizem, todo pastor, cuidado, todo pastor é ladrão, todo pastor é isso, todo pastor é aquilo, mas não é verdade. Nós não podemos generalizar. Existem, como em todo meio, existe o bom e existe o ruim. Na política, não diferente. Existe o bom e existe Exatamente. o ruim. Eu acredito piamente que Deus ele tem propósito com muitos políticos. Creio muito nisso. Amém. Passando para o próximo tema, vamos falar um pouco de tecnologia, né? Sobre esse tema, eu queria abordar um pouco sobre a realidade virtual, né? Entre aspas, o upload de consciências. Estamos vivendo um começo disso, uma nova era da tecnologia. Cada dia mais a tecnologia avança, né? Visando esse fator, né? Estamos caminhando para um nível mais profundo. Por exemplo, nós temos o Google hoje como uma das maiores ferramentas de pesquisa, né, de conhecimento. E com base nisso, o Google, usando essa inteligência artificial, ela consegue monitorar o nosso ser, o nosso viver, a nossa mente em si, trazendo para ele o interesse em nossos costumes, em nossas escolhas, lugares que a gente costuma visitar e que a gente quer ainda visitar. E eles muitas vezes usam essa inteligência justamente para indicar ou até mesmo anunciar em nossas plataformas digitais esses nossos interesses. De que forma a tecnologia tanto pode ajudar como pode atrapalhar no meio cristão? Visto também, antes da sua posição, visto também que a tecnologia pode ser uma ferramenta de muita importância no evangelho, né? Que a gente hoje pode usar, como a gente pode tá usando aqui, na verdade, esse meio aqui, que é um meio tecnológico, para também estar passando um pouco da palavra para vocês. Ou seja, a tecnologia também tem suas vantagens, né? Com certeza. Com certeza. É interessante. E você é bom para escolher tema. É interessante, Resiano, porque muitas das vezes, volto a dizer, para nós cristãos, ainda encontramos muitos tabus com relação a esses assuntos. Você falou da tecnologia. Por muito tempo a gente ouviu dizer, a internet é do diabo, a internet é do diabo, não mexe com a internet não. Então, sempre que se tem uma novidade, nós cristãos, o nosso meio cristão, o meio dos religiosos, tem uma certa resistência com relação a isso. Mas eu acredito, Gesiano, que que exista um segredo, e que o segredo, nesse caso, como em muitos outros,
é simplesmente o equilíbrio. Tudo na vida depende de um equilíbrio. A internet, a tecnologia, como você falou, ela vem crescendo, ela vem se expandindo de uma forma espantosa. O engraçado, o interessante é que hoje, muitas das vezes, nós não sabemos mexer no smartphone, em um som de casa, alguma coisa assim, algumas coisas não sabemos no computador, e aí os nossos filhos de 10 anos, 8, 9 anos, vai lá, não, é assim, meu pai, é assim, minha mãe, e vai lá e mexe, porque assim, eles têm um acesso muito maior hoje. E a tecnologia, ela está se difundindo, ela está crescendo, ela está se expandindo de uma forma tão tremenda que muitas das vezes nos assusta. Muitas das vezes nos assusta. Como você falou, nós estamos vivendo um tempo, um período, e eu creio, Gesiano, eu creio que a fase da pandemia acelerou esse processo, né? As pessoas ficaram muito tempo em casa e terminou acelerando esse processo da tecnologia. Hoje as pessoas dificilmente vão numa loja comprar algo. As pessoas geralmente compram em casa, pelo site, pelo Sim. aplicativo. Então nós precisamos entender os benefícios que a tecnologia nos traz. A tecnologia hoje, ela nos traz muitos benefícios. Você mesmo citou um benefício muito interessante. Qual foi o benefício que você citou? Esse momento nós estamos usufruindo da tecnologia para poder difundir a palavra do Senhor, para poder levar conhecimento para as pessoas, para poder agregar algum valor na vida das pessoas. Eu fico observando se o apóstolo Paulo, o maior evangelista depois de Cristo, tivesse esse material, tivesse essa tecnologia que nós temos hoje, o que é que o apóstolo Paulo não faria naquele tempo? Porque um homem daquele que evangelizou o mundo inteiro praticamente, conhecido daquela época, sem tecnologia alguma, imagine então. A pergunta que eu me faço é: com tanta tecnologia, será que nós não podemos e devemos usufruir da mesma para fazer o bem? Será que nós estaríamos certos em abrir mão de toda essa tecnologia? É lógico que não. Nós precisamos abrir a nossa mente e entender que tudo que está aí à nossa frente, à nossa disposição, nós precisamos usar, mas saber usar. Nós precisamos usufruir, mas sabendo como é que nós estamos usufruindo. É o que eu falei no início. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos saber que a internet, a tecnologia, ela está aqui ao nosso favor. Mas nós precisamos ter um limite para usar. Nós não podemos deixar que as amizades, os contatos visuais, os contatos físicos se encerrem. Hoje, muitas das vezes, tem um almoço de família, e senta ao redor da mesa, cada um com seu smartphone na mão, e quase que ninguém Não há se fala. diálogo Não há oral. diálogo ali, não há aquela interação, porque cada um está olhando a rede social. E geralmente eu gosto de brincar com as pessoas, eu gosto de falar que os gringos geralmente falam que o brasileiro não sabe usar rede social, porque rede social aqui no Brasil é só para diversão, só para divertimento. Lá fora geralmente é para trabalho, é para divulgação de trabalho, é para divulgação de conteúdo, Sim. né? Então, observe, nós precisamos usar sim. Precisamos desmistificar, precisamos tirar da mente que a internet é do diabo, a tecnologia é do diabo. Não é nossa. É nossa. Nós temos que usar sim. Nós estamos aqui nessa terra para usar de tudo de bom e do melhor. Mas precisamos saber usar. Amém. Ainda sobre esse tema, tecnologia, né? Alguns estudos, algumas pesquisas, nós vemos neurocientistas querendo criar meio que uma realidade virtual, trabalhando no subconsciente, trabalhando no, entre aspas, download da mente, né? Alguns pesquisadores já pensam nisso, em querer eternizar, colocando entre aspas, né? A sua vida, os seus pensamentos, seus costumes,
para, se não uma possível ocasião de morte, ele conter esses dados baixados para assim eles poderem eternizar aquela pessoa. Isso remete para um lado muito espiritual, né? Nós podemos perceber, e também um descontentamento onde eles discordam ou eles não aceitam literalmente a morte. Isso tem um lado espiritual, isso acaba prejudicando essas pessoas. Bom, eu creio que não deixa de ter um lado espiritual nisso aí. Se nós analisarmos de uma forma fria tudo isso que você falou, a função do cientista é essa. A função dos neurocientistas é essa. É tentar descobrir, é tentar criar, é tentar inventar. Mas, como cristão, o que nós entendemos é que Deus criou todas as coisas, que Deus deu poder ao homem para modificar todas as coisas, mas eu creio que Deus também deu um limite. Eu creio que Deus deu um limite. E eu creio que quando o homem intenta em ultrapassar esse limite, aí agora Deus não permite. Como é que eu vejo essa questão que você terminou de dizer? Eu vejo como uma torre de Babel, onde o homem está ali tentando, está construindo, mas na hora exata, Deus vai confundir. Deus vai fazer com que um não entenda o outro, um não entenda a linguagem do outro e não vai passar do limite que Deus estabeleceu que passasse. Eu vejo dessa forma. Não que eu ache errado que eles tentem. Não é disso que eu estou falando. Se eu não estou falando que acho errado ou não. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo que cientista é assim mesmo. Que a função do cientista é tentar descobrir. É tentar ir além. É disso que eu estou falando. Mas, como cristão, eu entendo que Deus pôs limite em todas as coisas. E o homem pode até tentar ultrapassar esse limite. Mas, se Deus vai permitir que o homem ultrapasse esse limite, aí agora é uma outra história. Glória a Deus. Vamos para o próximo tema escolhido para essa noite. Superstições, crendices ou crenças, né? Eu pesquisei o significado dessa palavra, né? É a crença baseada na ideia de que determinadas atitudes, números ou palavras trazem azar ou sorte. Pode ser pessoal, religiosa ou cultural. Nós vemos que no meio cristão também tem algumas superstições, né? E esse é um assunto muito curioso para a gente tratar nesta noite. E vou citar aqui em Tiago 5,14, que diz: está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Aqui vale ressaltar essa observação que Tiago faz na sua palavra. Ungindo-o com óleo. Notamos que no meio cristão, muitas pessoas tendem a usar esse meio aqui. Ou seja, eles só querem a oração baseada no óleo ungido. Ou seja, tem que passar o óleo ungido sobre ela, senão a oração não funciona. Entre outras superstições, como a oração feita pelo pastor tem mais poder que a de um membro. Não, eu só quero que o pastor me ore, né? Tem também algumas outras a respeito de uma pregação, por exemplo. Quanto mais o pregador, ele, entre aspas, gritar, mais ungido ele é. E as coisas estão muitas vezes dando errado na vida do cristão porque há algum pecado oculto. Essas superstições, essas crenças, essas crendices, muitas vezes acontecem no meio cristão. Elas são válidas. Pensei que você ainda tinha mais algo a dizer. Observe. Na verdade, a palavra superstição ou crendice já é um termo pejorativo. Né? Superstição ou crendice já é um termo pejorativo. Muitas das vezes as pessoas confundem superstição ou crendice com crença. Quando dizemos superstição ou crendice, nós já estamos falando que quem acredita é quem é supersticioso.
E eu acho que nós precisamos ter firme a ideia de que uma coisa é superstição, outra coisa é crença. Nós cristãos, por exemplo, cremos, nós cremos, nós temos fé, nós acreditamos em milagre, nós acreditamos no sobrenatural, nós cremos num Deus invisível, nós cremos e adoramos a um Deus que ninguém nunca viu. Isso é sobrenatural. Agora, superstição e crendice, agora já é outra coisa. E eu gosto, Gesiano, de falar, sempre que eu tenho uma oportunidade de ensinar sobre esse tema, eu gosto de falar o seguinte: as pessoas se convertem, mas traz as suas superstições na bagagem. Porque antes de ser cristão, a pessoa acreditava em não deixar o gato preto atravessar na sua frente, não passar embaixo de escada, ferradura na porta de casa, quebrar espelho, né? Muitas dessas coisas as pessoas acreditavam. Aí se converte, só faz mudar os símbolos. Como você usou aí muito bem a questão do óleo. Preste atenção que Tiago conta que se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros, os anciões da igreja, para que orem por essa pessoa e unja com óleo, e ele termina dizendo: e a oração da fé curará o enfermo. A questão aí é que o óleo, nesses tempos, o óleo ele tinha também a função medicinal. Então, orava pela pessoa e passava óleo no lugar da enfermidade. A questão aí é que o óleo servia como um remédio, um adicional à oração. Hoje, as pessoas têm o óleo mais como que um amuleto, como você falou. Se a oração é sem óleo, ela não tem tanto poder como uma oração com óleo. Então, vai se usando de amuletos. E muitos outros. Nós vemos hoje água disso, sal daquilo, vassoura daquilo outro, e vai se usando de muitos amuletos, não sabendo que o que é a fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, se está vendo, já não é mais fé. A palavra de Deus diz que nós somos chamados a viver por fé e não pelo que nós estamos vendo. Não pelo que estamos vendo. Mas, é como eu disse, as pessoas se convertem e traz consigo uma bagagem. Sim. Uma bagagem. Como você citou, se talvez um pregador, ele fala normal, talvez ele não empolgue a multidão. Não empolgue os ouvintes. Porque ele já tem um estereótipo de pregador, que é aquele que fala de forma mais avivada, se assim podemos dizer. E não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Você não tem problema em você gostar do pregador que fala de uma forma que é mais entusiasmado no falar. O que você precisa entender é que isso não é diretamente graça. Que isso não é unção. Não é. É só você olhar, você já deve ter ido naqueles eventos de política, onde tem o discurso de um político, você também não encontra nenhum político dizendo: nós vamos criar estradas, nós vamos recuperar as vias, vamos trazer água encanada, luz elétrica. Você encontra ele falando: vamos fazer isso, porque isso daí toca no emocional das pessoas. Isso comunica ao emocional das pessoas. Então, a mesma coisa acontece com o cantor no show. É a mesma coisa, é tocando, é comunicando com o emocional das pessoas. Só que aí, no meio cristão, aí já muda de nome para graça. Muda de nome para unção. Não é, isso aí é comunicar o emocional da pessoa, tocar no emocional da pessoa. Então, como você falou, existem algumas superstições. Não deveria existir. Deveria existir a nossa fé,
a nossa crença, a nossa fé no sobrenatural, a nossa fé no agir de Deus de forma sobrenatural, a nossa fé num milagre. Isso daí é uma coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é crendice. Outra coisa diferente é superstição. Então, o cristão precisa entender e ter fixo na sua mente que crendice e superstição é uma coisa que não deveria existir. Outra coisa é a nossa crença, é a nossa fé, é a nossa fé no impossível, como a Bíblia vai dizer que para Deus, Lucas 1,37, se salvo engano, vai dizer que para Deus nada é impossível, ou para Deus tudo é possível. Ou seja, pode ser impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Nós cremos nesse Deus. Nós cremos no Deus que faz milagres. Nós cremos no Deus do impossível, mas não no Deus de superstições. Glória a Deus. Visando esse detalhe, né? A fé é baseada nesses detalhes, como a gente acabou de citar, né? A fé deles, dessas crenças, é baseada nesses detalhes, como por exemplo citamos o do óleo. Quando não acontecer dessa forma com quem acredita dessa forma, quando não acredita, podemos dizer que a fé ela é nula, ele deixa de existir a fé ali naquele momento. Quando não acontecer da forma como ele quer que aconteça, ou seja, se ele quer ser orado com óleo e não acontece com óleo, ele pode aceitar, mas a fé dele ali acaba se tornando nula. Ele não acredita, literalmente. Acho que eu estou entendendo o que você está dizendo. Tipo assim, se a pessoa pede uma oração e aí você não usa do óleo, ela já não crê. Muitas das vezes a gente usa o óleo exatamente por isso, porque sem o óleo a pessoa não vai crer. Mas eu não sei se podemos dizer que se acaso a fé da pessoa não estiver na oração, estiver no óleo, eu gosto mais de dizer que é uma fé mal direcionada. Porque a minha fé pura, genuína, viva e eficaz, ela está em Deus. A fé está em Deus. A fé está no que Deus pode e faz. Não está em coisa, não está no óleo, não está no levantar de mão, não está na questão de que se colocou a mão em você, a oração funciona. Se orou daqui, você está de lá, não funciona. A fé é que opera. A fé é que opera. Vai existir casos que a pessoa ora e você recebe até pela televisão ou pela internet, porque é a fé que determina. É a fé que determina. Então, cada caso vai ser um caso. Cada caso vai ser um caso. Porque é como Jesus diz. Jesus curou uma mulher uma certa feita. Jesus disse, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. É a fé que opera. Então, Gesiano, muitas das vezes a fé é mal direcionada. Mas algumas vezes até essa fé mal direcionada termina funcionando. Mas o bom é ter a certeza, saber como é a sua fé. O bom é entender o processo, porque a Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Então, o bom é saber, o bom é conhecer, porque o conhecimento liberta, o conhecimento é libertador, né? João capítulo 8, verso 32 vai dizer, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, toda a verdade liberta. E quando você conhece a verdade, você se torna livre. Então, o bom é saber que a sua fé deve estar baseada unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Unicamente no que Deus faz, pode fazer e vai fazer. E não em adereços. Uma fé madura, uma fé genuína, uma fé viva e eficaz, ela se baseia unicamente em Deus. Amém. Vamos para o próximo
tema escolhido para essa noite: vícios. Vamos falar um pouco sobre os vícios. A respeito desse assunto, nós vemos que ele ainda acontece no meio cristão, por conta às vezes de uma, entre aspas, uma cegueira espiritual. Tem muita gente que não enxerga o vício como um verdadeiro vício. Eles acham que é uma prática, uma simples prática, a qual não está cometendo ele em nada, mas podemos perceber que quando essa prática se torna abusiva, ela também se torna um vício, né? Como que o cristão ele pode se afastar, se libertar dos vícios? E quando ele já tem um vício, como ele pode sair? Porque nós sabemos que o vício acaba prendendo. Muitas vezes, em muitas situações, o vício ele costuma prender a pessoa viciada. A pessoa não tem condições de sair assim por conta própria, muitas das vezes. Como também tem casos que a pessoa consegue, né? Tudo é baseado naquela coragem de querer sair dessa prisão, entre aspas, né? Como é que o cristão pode se libertar dos vícios? Ou pode se afastar deles? Muito bem, você, como sempre, você explica muito bem. Eu gosto que você já pergunta e já explica, já deixa bem fácil para mim. O vício é exatamente isso, é uma prisão. O vício é uma prisão. Observe que Jesus, numa certa feita, Jesus disse assim: todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Eu não sei se você reparou, mas a Bíblia vai dizer que todo mundo é pecador, que todo mundo comete pecado. O próprio João, que isso é João que conta, o próprio João, na sua epístola, ele vai dizer que quem diz que não é pecador e não comete pecado é mentiroso. Não é assim? Então, por que Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado? Porque Jesus estava comentando, estava se referindo a vício. O vício, ele escraviza. O vício, ele aprisiona. É como você falou mesmo, o vício é uma prisão. E você disse aí, como saber quando se torna um vício? É simples. Tudo aquilo que você não controla se torna um vício. E a Bíblia é enfática em dizer que o homem não pode ser viciado em nada por isso. Porque o nosso Senhor é Cristo. Não é assim? O nosso Senhor é Cristo. Então, quando você se torna viciado em alguma coisa, essa coisa toma o lugar de Cristo na tua vida. Essa coisa se torna seu Senhor. Eu costumo dizer que aquilo que você não consegue dominar, termina dominando você. Termina dominando você. E observe, o apóstolo Paulo, ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 12, ele diz assim: tudo posso, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele está dizendo, eu posso fazer tudo, mas não posso ter vício. Eu não posso permitir que coisa alguma venha se tornar um vício na minha vida. Porque ele sabe que o vício destrói. O vício destrói nossa vida. Quando Jesus ele veio para nos libertar, fazer de nós pessoas livres. E quem é livre não pode ter vício. Se alguém tem algum vício, esse alguém ainda não é livre. Você citou a questão do cristão ter vício. Se o cristão ele tem algum tipo de vício, ele não é livre. Ele não é livre. E como se livrar do vício? A primeira coisa é através do conhecimento. Eu terminei de dizer aqui que é o conhecimento que liberta. É o conhecimento que liberta. Outra coisa, ele precisa entender que aquilo virou um vício. Porque você não consegue, Gesiano, você não consegue resolver um problema que você acredita que ele não existe. Como é que você vai resolver um problema se você acredita que esse problema não existe? Então, se você conversa com uma pessoa, você precisa se livrar desse vício. E a pessoa diz, não tenho nenhum vício. Ele não vai resolver esse vício. É por isso que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você precisa confessar que está errado.
realmente isso é um vício. É o primeiro passo para resolver o problema. É você identificar o problema e você saber que ele existe. Porque não dá para resolver o problema que não existe. É o primeiro passo. Você precisa saber que isso já se tornou um vício para você. Porque as pessoas acham que vício, isso é esclarecedor. As pessoas acham que vício é só fumar, beber, prostituir. Que vício é só isso. Mas tem pessoas que não conseguem, por exemplo, deixar o celular, deixar as redes sociais. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, deixar o café. Tudo é vício. E eu falei aqui nesse mesmo podcast, eu falei que nós precisamos ter o quê? Equilíbrio. Quando passa do equilíbrio, já vai se tornando vício. Você me perguntou quando saber quando é vício? Vício é tudo aquilo que você não controla. Vício é tudo aquilo que você não pode controlar. Na sua vida, você precisa ter o controle. Lógico, Deus é que tem o controle da nossa vida. Mas nós precisamos ter controle sobre o nosso corpo. Você precisa ter o controle. Porque se você não controlar, certamente que você vai ser controlado. O vício, ele lhe escraviza. E ele gera problemas em nossas vidas. Qualquer tipo de vício, ele vai gerar um problema em nossa vida. Seja ele de qualquer natureza. Porque Deus criou o homem para ser livre. Deus criou o homem para ser livre. Então, qualquer coisa que vier a interferir nessa liberdade vai gerar algum problema na vida deste homem, na vida desta pessoa. Lembrando que o vício também acarreta muitas outras coisas no meio cristão. Com certeza. Principalmente para o meio cristão, né? Quando a gente acaba notando um vício em uma pessoa, notamos que aquela pessoa também deixa de priorizar algumas coisas, né? Como, por exemplo, um culto, como, por exemplo, a palavra. Nós notamos que o vício ele acaba distanciando também, sem contar que acaba muitas vezes acarretando problemas familiares, problemas de saúde, Problemas psicológicos também. Porque pode falar. Pode concluir isso. O vício, como você falou, ele sempre acarreta em problemas. Porque o vício aliena a pessoa. Tem pessoas que é viciado em TV. E isso aliena você. Você já ouviu falar de pessoas que sentou para assistir alguma coisa e terminou, passou o dia ali assistindo e não fez nada. Aí no outro dia, não, amanhã eu faço. No outro dia, novamente não faz nada de novo. Ou, muitas das vezes, a pessoa tem um monte de coisa para fazer. Pegou no celular, já não consegue sair, já não consegue fazer mais nada. Isso está se tornando um vício. Isso está se tornando um vício. É por isso que Jesus disse assim, ó, se a tua mão te fizer escandalizar, corta ela e lança fora. Porque é melhor você entrar no reino sem uma mão do que você não entrar. Você está entendendo? Jesus está dizendo, lógico que ele não falou isso de forma literal. Então ele está dizendo, quando você identificar que alguma coisa está se tornando um vício, quando você identificar que alguma coisa está te levando para outros caminhos, você corta logo, como nós dizemos popularmente, corte o mal pela raiz. Porque o vício, ele é maléfico demais para a nossa vida. Tudo que fere a natureza original do homem, planejada por Deus, acarreta em problemas. E Deus criou a cada um de nós para sermos livres. Livres e cada um ser senhor da sua vida. Lógico que eu não estou dizendo que não devemos ter a Jesus Cristo como nosso Senhor. Lógico, eu estou dizendo que cada um deve ser senhor de suas escolhas. Cada um deve ser livre para fazer suas escolhas. Cada um deve ser livre no viver. Não, eu não vou pegar celular agora porque eu tenho outra coisa para fazer. Não, alguém falou comigo, mas essa hora é o meu momento de estudar. É o meu momento de meditação da palavra. Essa hora é o meu momento, meu momento com Deus, meu momento de orar. Tem gente que fala, vou orar, mas se aparecer uma notificação no celular, não sei se você percebeu, mas para a nossa mente,
uma notificação no celular libera os mesmos hormônios que um presente quando você recebe. Então apareceu uma notificação, você tá lá orando, Senhor, meu Pai, apareceu uma notificação, calma aí, Deus, deixa eu olhar aqui. E você vai olhar. A oração ficou para depois, a meditação da palavra ficou para depois, porque você acha aqui que a pessoa que falou com você não pode esperar. Aí você responde, oi, tudo bem. Aí a pessoa aí agora deixa você esperando. Verdade. Você entende? É complicado. Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez ao pastor por essa oportunidade. Se você gostou desse vídeo, foram temas muito importantes. Nós vamos abordar novos temas, aguarde a parte 2. Mas se você gostou desse primeiro vídeo, desse tema, um papo rápido sobre alguns temas, né? Compartilhe o vídeo, curta, se inscreva no nosso canal. Siga nossas redes sociais também, que vai estar aí na descrição do vídeo, vai estar logo aí embaixo, né? Dê aquele joinha. Graças a Deus, obrigado pela sua participação, por acompanhar o nosso canal. Que Deus abençoe. Pastor Cleiton. Eu também é que agradeço. Agradeço a essa oportunidade. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço a você, mais uma vez, por estar aqui, por permitir que isso aconteça, né? Agradeço ao nosso produtor, Vinícius, que é o homem que faz acontecer aqui. E agradeço a produção que está ali atrás da câmera. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um que nos assiste, que nos ouve. É como o irmão, o nosso amigo Gesiano falou. Continue nos ouvindo, continue mandando recados, continue dando o retorno para a gente, né? Continue falando, continue nos ouvindo, continue compartilhando e curtindo. E, se possível, nos siga em nossas redes sociais. Nós estamos fazendo e faremos sempre o possível para estar trazendo vídeos relevantes e estar agregando algum valor para a sua vida. Se fez sentido para você, compartilhe com outra pessoa também. Deus te abençoe. Deus abençoe.